Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Uhul! E hoje, minha gente, é dia de finalizarmos o livro de 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 15 e 16 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15, a ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é nisto que vocês creram: a ressurreição dos mortos. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo perecem. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Mas cada um por sua vez, Cristo, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos?
Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Quanto a nós, por que nos expomos a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso, como convém, e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para vergonha de vocês. A ressurreição do corpo. Mas alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que vocês semeiam não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo, segundo a vontade dele, e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, outro o das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Capítulo 16. A coleta para o povo de Deus. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia.
No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Pedidos pessoais. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem onde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando estiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que está faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Saudações finais. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila o saudam efetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. E assim nós finalizamos, né, a nossa leitura de hoje e finalizamos também a primeira carta direcionada, né, à cidade e à igreja de Corinto, né? Então foram dois capítulos aí que a gente leu, né, um pouco complicado, algum deles um pouco mais complexo ali, né? Intrigante, né? Exatamente, mas já direcionando aí para o encerramento da carta, né? Então ele trata ali de questões finais ali, né? Realmente falando sobre a fé que as pessoas tinham em crenças essenciais que era preciso ter, né? Sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre a ressurreição dele, né? Que tratou ali no capítulo 15, né? Que são coisas necessárias, vamos dizer assim, super importantes para qualquer cristão, né? Crer. E ali depois disso, no 16, ali ele já vai direcionando, né, para a parte de coleta, inclusive dos dízimos, as orientações finais ali para uma vinda, né, de Paulo à igreja de Corinto, ou se não também falando ali sobre alguns colegas, né, de trabalho de Paulo, inclusive ali ele coloca, né, sobre Timóteo e tal, mas já direcionando ali para saudações finais e terminando essa primeira carta. Exatamente. E em 1 Coríntios 15, né, ele começa falando sobre a ressurreição de Cristo, que é um tema que aqui, né, para o momento que estava sendo vivido, um tema um tanto polêmico, dependendo da região que se estava, né? E aqui a gente não pode esquecer novamente que essa carta foi escrita
após o envio, vamos dizer assim, de vários questionamentos a Paulo. E um desses questionamentos que estava tendo era sobre ressurreição. Então, aqui dentro de uma igreja, né, assim como hoje em dia existe, né, uns creem em ressurreição, outros não. Só que aqui o principal problema era que muitas pessoas não acreditavam na ressurreição. E Paulo estava trazendo a ressurreição de Cristo e mostrando assim: olha, se vocês não acreditam na ressurreição ali, né, da carne, vamos dizer assim, do espírito, vocês também não acreditam que Cristo ressuscitou. Porque não tem como você acreditar na ressurreição de Cristo e não acreditar que nós vamos ser ressurretos também, né? Então ele estava trazendo esse ensinamento primeiro, para depois vir ali detalhando sobre a ressurreição da carne, a ressurreição do espírito e tudo mais. Então aqui o primeiro tópico, né, era para deixar claro, Cristo foi ressuscitado, porque se você não crê nisso, não tem sentido você se batizar nas águas, não tem sentido você pregar em nome de Cristo, falar que ele morreu na cruz, ressuscitou e levou com ele os nossos pecados, porque senão você estaria colocando um novo conceito, vamos colocar assim, né? Uma nova teologia ali para Cristo, falando que Cristo morreu na cruz, mas que Cristo não ressuscitou. Então era preciso que as pessoas crescem no todo, né? Cristo apareceu ali, até fala a sequência que ele apareceu, né? Fala ali no versículo 5, apareceu primeiro a Cefas, e a gente tem que lembrar de novo, né? Cefas é Pedro, gente. Então apareceu primeiro a Cefas, depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos em uma só vez. E a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E é igual o Jason fala, né? Ele usa essa palavra adormecido, que é para quem já morreu, tá? E em seguida, né, ele apareceu a Tiago. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, tá? Que era só de mãe, vamos colocar aí. E aí, né, apareceu aos apóstolos, e quando fala que finalmente apareceu a Paulo, Paulo coloca ele como sendo o menor, né, o mais insignificante de todos, porque Paulo não conheceu Jesus em carne e osso, vamos dizer assim, tá? Paulo já é a segunda leva de cristãos que conheceu ele na ressurreição, tá? Então ele já tá mostrando assim, olha, eu vi Cristo, né? Eu sou testemunha de que Cristo foi ressurreto, né? Então ele está mostrando ali, eu sou a prova viva de que vi sim. Então creiam, né? Porque senão é em vão o que a gente está pregando aqui. E depois, né, Paulo vem com um tópico falando sobre a ressurreição dos mortos, daqueles que já adormeceram, né? E ele começa também fazendo o gatilho com que ele já tinha falado sobre Cristo, né? Ele fala: ora, se é pregado que Cristo ressuscitou, lá no versículo 12, dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então aqui ele retoma novamente essa crítica que ele faz, né? Se vocês não estão acreditando na ressurreição dos mortos, vocês não acreditam no que aconteceu em Cristo. E aí depois ele continua ali falando, né, no versículo 15. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então, todo embasamento que ele dá ali da ressurreição dos mortos, ele coloca como exemplo Cristo. E mais para baixo ali, ele até fala: Cristo foi o primeiro, foi a primícia da ressurreição. Então, ele abriu, vamos dizer assim, essa porteira. Então, com ele, nós também que cremos somos ressuscitados. Então, é nisso que Paulo se embasa, tá? A cultura grega acreditava que existia a ressurreição só da alma, o corpo não ressuscitava. E quando a pessoa estava encarnada, seria um encarcerado, sabe? Deixando o espírito encarcerado. Já os crentes acreditavam que era ressuscitado, né? Tanto o corpo como a alma. Então estava tendo esse problema ali de entender
Afinal, o que vai ser ressuscitado, né? O corpo ou a alma, tudo, como que é? Porque os gregos tinham uma cultura, né? E os crentes estavam vendo outra. E aqui que Paulo vem esclarecendo, né? Você vai ressuscitar dentre os mortos, porém quando Jesus vier, por enquanto você adormece. E é interessante, assim, quando você vai lendo ali, entendendo melhor, a estrutura até como o Paulo coloca, né? Primeiro ele reforça sobre a ressurreição de Cristo, dando testemunhas, né? Mostrando que Cristo ressuscitou. Então depois que é tipo assim, vocês entenderam? Vocês confirmam, né? Vocês acreditam que Cristo ressuscitou? Sim, acreditamos. Então agora vamos para o tema da ressurreição dos mortos de todos, né? De todos os mortos ali, de todos que adormecem, né? Então, como a senhora falou, a gente tem que entender o que estava passando, né? O pensamento das pessoas daquela época. Como a Sayori falou ali, eles eram gregos, né? E eles tinham ali, né, na raiz deles, né, uma pregação sobre a ressurreição, né? Como que era aquilo, né? E até mesmo os judeus também tinham isso, né? Porque antes de Cristo, né, as pessoas, né, morriam, adormeciam, né? Mas haveria de vir um Cristo. Então, tipo assim, quando você acredita em Cristo, que Jesus realmente foi o Cristo, você acredita que a partir daquele momento que Cristo ressuscitou, começa então a haver a ressurreição dos mortos. Antes da vinda do Cristo, de fato, não acreditavam na ressurreição, até mesmo os judeus, né? Acreditavam que a ressurreição viria a partir do momento, né, da vinda de Cristo. Então, assim, tudo isso você vai entendendo ali como Paulo vai colocando, né? E essa parte que a Sayuri falou, né, de Cristo ser o primeiro a ressuscitar dos mortos, né, me chama a atenção que é esse versículo 21 ali em diante, mas ele começa ali falando, né, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, né? Daí no 22 ele explica esse versículo 21. Ele fala, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, né? Então, assim, realmente, gente, da mesma forma que a gente acredita que o pecado veio através de Adão, que o pecado, né, a perdição, né, as pessoas falam assim, a caída, né, do mundo, né, a caída do pecado veio através, né, de um homem, né, de Adão ali e Eva. Da mesma forma que nós cremos nisso, nós também temos capacidade de crer que todo, né, a ressurreição, toda a vivificação, né, que é ali você ter vida após a sua morte, ter vida após, né, adormecer, vem também através de um só homem, que é o Cristo. Então, quando a gente, né, vê toda a Bíblia, né, essa parte da vinda de Cristo, realmente Cristo veio, né, com a chave, né, fala assim, com a chave do inferno, rasgou o véu, nos deu acesso a Deus. Tudo isso, tipo assim, carrega junto, né, com a vinda do Cristo. Então, quando nós cremos que Jesus é o Cristo, nós também temos que acreditar, crer no conjunto todo, não só em determinadas partes, né? É o que estava passando ali com os gregos, né? Então, é isso que é legal da gente contextualizar. Eles acreditavam que Jesus era o Cristo, né? Que Jesus foi o Filho de Deus, mas espera aí, na parte da ressurreição, que acompanha todo o conjunto ali de Cristo, eles não conseguiam acreditar. Exatamente. E aí, né, depois vem essa parte dele falando sobre como vai ser esse momento, né? Ele começa ali falando no versículo 23, mas cada um por sua vez, né? Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, todos estão o quê? Adormecidos agora. Os mortos adormecem, não estão ressuscitados logo que você falece, sabe? Então estão todos adormecidos. E aqui, gente, é importante a gente citar, porque estamos falando sobre ressuscitar os mortos e não em encarnação, coisas do tipo, tá? Isso é outro assunto. E aqui o que Paulo está tratando é essa ressuscitação ali, né, dos mortos, tá? E aí ele coloca que quem vai ser ressuscitado é quem pertence a Cristo. Logo, quem crê em Cristo, tá? Então não tem como falar assim, todo mundo vai ser ressuscitado? Não, só quem pertence a Cristo, quem crê em Cristo. Então virá o fim, quando ele entregar o reino
a Deus, o Pai, e depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Isso lá no versículo 24. E depois no 25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então, essa ressurreição dos mortos vai ter uma condicional. Todos estão adormecidos, Cristo vai voltar, mas vai haver algo, né? Então, esse momento onde Paulo está falando é algo futurístico, vamos colocar, tá? Não é para algo que já está acontecendo ou que já aconteceu. É algo ali que é Apocalipse, vamos colocar, tá? Então, Cristo vai voltar, ele vai combater todos os seus inimigos, Deus vai reinar, né? Vai ser o Pai, ele vai pôr todos os inimigos embaixo do pé de Cristo, né? E isso a gente já leu em Salmos, no Antigo Testamento. Então já é uma profecia de lá de trás, falando que os inimigos só vão ser estrados para os seus pés. E quando isso acontecer, ele vai voltar ao reino dos céus e com isso vai levar também a ressurreição desses que adormeceram, tá? E ele até coloca, né, quem é o último inimigo a ser derrotado? Lá no versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, lá no versículo 28, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos, tá? Então, se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Então, aqui, esse se batizam por causa dos mortos, se batizam por causa de Jesus, crendo em Jesus, tá, gente? Então, seria assim: se vocês não acreditam que Jesus foi ressuscitado, que ele levou os seus pecados, né? Por que vocês se batizam? Porque o batismo, né, nada mais é que você reconhece que Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que ele levou os seus pecados. Por isso que quando fala que você desce as águas e você volta, você está ali vindo para uma nova vida, né? Uma nova vida onde você se redimiu dos seus pecados. E quando você não crê que Cristo fez essa atitude, né, do sangue e do corpo dele por nós, o descer nas águas, o se batizar não é nada. Então, por isso que ele dá esse chacoalhão. Calma aí. Vocês precisam crer no contexto do que ficar fazendo só coisas porque tem que ser feitas. É preciso que vocês tenham um coração aquebrantado e seja feito com conscientemente, né? Porque até mesmo quando nós nos batizamos, esse ato aqui de descer as águas é quando você já tem uma consciência. Não é igual, vamos dizer assim, o da igreja católica, que você batiza quando é bebê. O bebê não tem consciência sobre o que é aquele ato. Agora, nós, quando descemos as águas, já é com uma idade onde você escolhe, quando você reconhece Cristo, né? Sendo ali seu Senhor Salvador, tá? Então, por isso que tem essa divergência entre batismo e o descer nas águas ali, né? E aí depois, né, Paulo até finaliza essa parte da ressurreição dos mortos falando, né, se foi por meras razões humanas, lá no versículo 32, que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Então, mostrando ali que não existe uma esperança após a morte, né? Que você vai viver essa vida e tchau, não vai ter juízo, não vai ter nada. Então, Paulo está dando esse chacoalhão de falar assim: olha, se vocês não creem na ressurreição e que o que vocês estão fazendo aqui, vocês só vão morrer e acabou, então para que vocês estão enfrentando a morte todos os dias, né? Ele fala, gente, eu me exponho a perigos o tempo todo, lá no versículo 30. Quanto a nós, por que nos expomos a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, mostrando, olha, eu creio no que eu prego, eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio no juízo final, vamos dizer assim, então eu enfrento a morte por conta disso. Agora, se vocês não creem nem nessa ressurreição,
para que vocês estão passando por tudo isso que estão passando, né? Então ele fala assim, olha, não deixem enganar, lá no 33, as más companhias corrompem os bons costumes, recuperem o bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Seria assim, olha, vamos voltar ao bom senso de vocês e crer realmente no Evangelho, né? Crer realmente que Cristo fez por nós e voltar a trabalhar. Vamos parar com essas conversa fiada, vamos colocar assim, né? E o interessante desse finalzinho ali do versículo 33 é que muita gente fala, né, usa esse versículo, né, as más companhias corrompem os bons costumes, como se fosse algo bíblico, né, tipo assim, um versículo bíblico. Mas quando você lê, gente, isso que é o importante de você abrir as escrituras, observar elas, né, aqui tem uns dois pontos, né? Eu não sei se em todas as Bíblias vão estar assim, mas é dois pontos, abre aspas, né? As más companhias corrompem os bons costumes e fecha aspas. Isso daqui é uma fala popular dos próprios gregos. Os próprios gregos falavam isso. Então, assim, tem aqui mostra que Paulo usou, né, de um vocabulário dos próprios gregos ali para trazer para eles sobre eles vigiarem, né, as companhias que eles estavam tendo, né? E nesse sentido, como a Sayuri falou, Paulo o tempo inteiro defendeu aqui que a ressurreição é extremamente importante na fé em Cristo, né? Como não tem como você crer em Cristo, né? Ser um cristão, mas não crer também na ressurreição. Então é isso que ele defende ali de forma assim bem empenhada. E daí nesse final que ele usa essa frase, né? Ele ainda conclui, né? Tipo assim, só vigiem, né? Tenham bom senso, porque vocês se assentam em mesas, né, de gregos que não acreditam na ressurreição. E isso está, né, mudando a mente de vocês. Então é isso, né? Porque em nenhum momento na Bíblia a gente vai ver, né, Cristo nos orientando a você só viver com pessoas de bons costumes, viver, não se assentar até não se assentar com pessoas pecadoras. Quando você vê na Bíblia, né, quando você lê ali principalmente os evangelhos, você vai ver Jesus sendo totalmente diferente, ele indo até as pessoas de costumes diferentes, pessoas, vamos dizer assim, de más companhias, né? Sendo ali os republicanos, sendo as prostitutas, né? Sendo até os fariseus que, né, queriam, vamos dizer assim, matar Cristo, que desde o começo tinha inveja de Cristo. E você vê o tempo inteiro Jesus e os 12, né, indo para essas pessoas, né? Então, muitas pessoas se apegam a essa parte, né? Falar, mas, né, as más companhias corrompem os bons costumes. Não vou me assentar com pessoa que pensa diferente do que eu penso, né? Então, sempre pega essa frase aqui e se faz dela uma verdade, né? Mas a gente tem que ver que Paulo, não é isso que Paulo diz, né? Paulo usa dessa frase, né, para mostrar, né, até para os próprios gregos ali, tipo assim, se vocês estão se assentando com pessoas que estão mudando a mente de vocês, né? Se vocês não estão se sentando ali com uma opinião definida, né? Se vocês estão fracos, vamos dizer assim, né, nessa parte da ressurreição, aí sim é melhor você nem se assentar. Mas o momento de você evangelizar, se senta com todos, né? Não se senta com aquele só que vai te trazer alguma vantagem, algum retorno, né, algum crescimento. Na verdade, você está indo se assentar para entregar da palavra, para entregar do amor de Cristo, né? Você é quem está sendo, levando ali a palavra. Mas a partir do momento que você está sendo corrompido, né? Então é isso que Paulo fala: cuidado, vigia, né? Daí é melhor você, né? É o que ele coloca ali: recuperem o bom senso, porque está mostrando que você não está tendo bom senso, né? E parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus tá corrompendo vocês. E eu estou falando isso para que vocês tenham vergonha de vocês mesmos, da conduta que vocês estão tendo de deixar se corromper pela ideia, né, dos outros. Exatamente. E depois ele vem para o último tópico falando sobre o corpo, né? Ressurreição do corpo, que daí era exatamente o que os gregos criam, né? Que o corpo não era ressuscitado e que a alma era encarcerada ali naquele corpo e depois quem ressuscitava era só a alma. E aqui
Paulo está dando uma advertência sobre isso e até dando uma explicação usando a semente. Quando a gente planta alguma coisa, não vai nascer aquela semente ela vai morrer, vai produzir e vai nascer uma outra árvore, vamos dizer assim, né? Vou colocar como um exemplo para vocês. Quando vocês plantam manga, tem uma sementinha ali. Quando nasce o corpo, né? Nasce uma árvore. E da árvore vem nascendo os frutos. Aquilo é igual à semente que você plantou? Não tem nada a ver. Tanto é que quando a gente vai comprar as sementes lá, vem tudo num saquinho e vem só escrito, né? Porque se você for pegar ali aberto, às vezes você nem reconhece semente do que é aquilo. E assim Paulo está mostrando: olha, o que você semeia não nasce, a não ser que morra, lá no versículo 36. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo segundo a vontade dele. Então, aqui, quando nós adormecemos com esse corpo. E quando nós vamos ressuscitar, né? Ele fala, nós vamos ressuscitar com um corpo espiritual, né? Porque o que tem aqui, ele é um corpo perecível. Já está lá no versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Então, mostrando assim, isso daqui vai ser transformado, mas não é que vai ser largado, tá? Assim como a semente ela não é largada, não vai mudar de lugar aqui, vai nascer aqui o pé de manga. Não, vai ser aqui, mas vai ser transformada essa semente para que nasça aquela árvore da manga. Assim é o nosso corpo, nós somos, vamos dizer assim, plantados ali debaixo da terra, falecemos tal, e quando formos ressuscitar, esse corpo também vai, mas ele vai ir transformado. E na Bíblia, gente, existem vários mistérios. Então, esse é um dos mistérios, mas a gente já viu em vários tópicos aonde fala que nessa ressurreição, né, no reino de Deus, não vai existir fraqueza e força, enfermidades, fragilidades. Nós vamos ressuscitar com algo que seja muito bom, sabe? Então, esse corpo aqui agora, ele pode ser acarretado por enfermidade, um é mais fraco que o outro, um é mais feio que o outro. Então, tem todos esses detalhes. Já no reino dos céus, quando nós ressuscitarmos, cada um vai ter sim sua personalidade, né? Até fala, os anjos têm a sua aparência glorificada, tudo, e nós também teremos, mas diz que nós também vamos ser reconhecíveis uns com os outros. Como? Não se sabe. Então é só quando fizer essa passagem, quando tiver essa ressuscitação, tá? Mas é o que se parece entre linhas aqui na Bíblia, né? Quando se fala dessa parte da ressurreição nossa. Então, até então, nós adormecemos. Aí vai vir a vinda de Cristo, vai ter esse reinado, e depois desse reinado, quem crê em Cristo, né, vai ser ressuscitado. E lá nessa ressurreição vai ter essa parte do corpo, né? Tanto é que ele fala, há corpos celestes, lá no versículo 40, e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro, mostrando que o seu esplendor de agora é um porque você é terrestre, depois você vai ser uma pessoa celestial, vamos dizer assim. Então vai ter outro esplendor. Lógico, vai ter essa mudança. Então, a todo momento ele vem mostrando, né, pra gente sobre essa modificação, né? Essa transformação que vamos ter nesse momento de ressurreição. E é interessante que eu acho dessa parte que Paulo usa de diversos exemplos para trazer essa argumentação, né? Como a senhora falou, da mesma forma como a gente vê uma árvore nascendo, né? Ali, como ela falou assim, é uma semente que morreu. Então, aquilo foi enterrado para que viesse uma árvore. Então, tipo assim, Deus já nos deu exemplo de coisas como que é, vamos dizer assim, a nossa ressurreição também. E eu acho legal o versículo 45 ali que ele coloca, né? Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, gente, esse último Adão é Cristo, né?
espírito vivificante, ou seja, um era vivente e o outro é um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Ou seja, na Bíblia mesmo, sobre a ordem dos homens, a gente vê também que veio primeiro um homem feito do barro, feito da Do terra, pó, um né? homem natural, e depois veio um homem espiritual. Então, mostrando assim, primeiro estamos vivendo também o homem natural, que somos nós agora, que estamos vivos, né? Para depois vir o homem nosso, né? Espiritual. Então, tipo assim, você vai olhando, né? Essa parte da ressurreição, esse capítulo 15, ele é bem complexo, né? Eles são envolve ali um conhecimento mais profundo até das palavras ali, porque até como Paulo coloca ali, é para o entendimento, né, uma maturidade espiritual maior, até para você poder entender ali. Mas quando você vai lendo, vai observando, vai lendo as explicações, vendo vídeos, indo atrás, você vê realmente que ele usa de vários, né, exemplos, de vários argumentos para mostrar sobre essa ressurreição, tanto a ressurreição de Cristo, sobre a nossa ressurreição e sobre a ressurreição do corpo, né? Porque o que eu acho interessante aqui, até o começo desse tópico, é que próprio Paulo, né, fala assim: mas alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos? Ou seja, parece que ninguém levou essa pergunta para ele, mas ele já pensou lá na frente, né? Tipo assim, porque ele veio defendendo sobre a ressurreição. Daí ele falou assim: mas eu sei que vão gerar a pergunta de como será essa ressurreição. Então ele mesmo coloca, né? Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Então ali ele já começa a responder uma possível pergunta que, né, o povo poderia ter e nós também, né, temos. Nós temos isso, né? No começo ali da caminhada você sempre pergunta, mas como é essa ressurreição e tal? Então é interessante todo esse argumento aqui que Paulo usa. Exatamente. E depois ele vem esclarecendo também sobre por que que nós não vamos nesse corpo assim em si, sem a transformação, né? Ele coloca lá no versículo 50: Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Então, por isso que vai haver essa modificação, né? Essa mutação, vamos colocar aí, para que a gente possa entender um pouco melhor. Mas não é mutação, tá, gente? E aí ele até coloca no 51 algo que mostra ainda mais que é algo apocalíptico, tá? Falando sobre esse mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, mostrando que quando essa trombeta soar, às vezes você não vai ter morrido, adormecido, mas se você crê em Cristo e tudo mais, você já vai passar para essa transformação. Então, por isso que coloca, nem todos dormiremos. É como assim, ele ainda tá explicando, né? E ele ainda cria, né, tipo assim, umas perguntas futuras, né? Porque como a senhora falou assim, tipo assim, tá, mas vocês podem perguntar, precisa então morrer para ter o Ressuscitado, né? corpo celeste, vamos dizer assim? Todos precisam morrer? Daí ele falou, então eu ainda lhe digo, né? Vamos assim, o 51 fala, então eu te digo ainda mais um mistério do reino de Deus. Nem todos vão precisar morrer. Então, tipo assim, caraca, meu, é muita coisa, assim, né? Mas é legal que Paulo, ele vai além das preocupações, né? É como assim, parece que levaram só uma pergunta para ele, né, sobre a ressurreição, e ele já começa, né, Sim, explicar destrinchando, né? exatamente sobre cada coisinha, né? E é como a senhora falou, o que me chama a atenção desse versículo, que ele fala, num abrir e fechar de olhos, ou seja, é num piscar de olhos, né? A trombeta vai soar e vai acontecer as coisas, né? Exatamente. Quando? Não se sabe, por isso que até mesmo antes ele veio falando, vai vir o dia do Senhor, mas ele vai vir como um ladrão. Não sabe se é de dia, de noite, que momento vai ser. Só esteja preparado, só esteja caminhando, né, fazendo o seu serviço ali no Senhor. Então, nesse abrir e fechar de seus olhos, às vezes a trombeta soou e chegou o momento de você ir. E aí você precisa o quê? Tá preparado, né? Tá com a sua candeia acesa, vamos dizer assim, né? E depois, né, já quase finalizando
esse tópico aí intrigante que Paulo levantou, fala, né, no versículo 54: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita lá em Isaías, gente. Então, mostrando assim, isso daqui já está sendo uma profecia lá de trás, antes de Cristo. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Isso já lá em Oséias 13:14. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. E isso se refere a quê, gente? Esse aguilhão da morte ser o pecado foi cometido lá no Jardim do Éden, quando Adão lá pecou, né? E depois, o que aconteceu? Mostrou que Satanás estava reinando. Ele venceu. Então, quando ele vence, é introduzido ali a morte, né? Porque até então se parece, né, ali pelas leituras, que o Jardim do Éden era um lugar perfeito, onde a gente iria viver e tudo mais. Só que por meio desse pecado veio a introdução da morte. Então Satanás se viu ali vencendo nesse Jardim do Éden e na crucificação de Jesus. Porém, quando Jesus ressuscita, ali já mostra que Satanás está perdendo. Então, esse é o primeiro tópico ali aonde mostra essa derrota dele, né? Derrota do príncipe da terra. E aí isso nos gera uma esperança, porque assim como Cristo ressuscitou, logo nós ressuscitaremos, venceremos a morte, né? Então nos dando aí uma esperança além do túmulo ali, que não vamos ficar só no túmulo ali da morte, né? Então, portanto, meus amados, ele coloca no versículo 58, fechando: mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então é bacana do jeito que ele finaliza mostrando assim, olha, creiam, mas continuem trabalhando, mas creiam de verdade, né, no todo, para que vocês também sejam salvos. E depois nós fomos ali para o último capítulo, né, capítulo 16, que ele fala sobre a coleta, né? Ele, até o título é Coleta para o Povo de Deus. E ele já começa, gente, falando, né? Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Então aqui já é uma coisa interessante para a gente tá entendendo aqui, né? No primeiro dia da semana, mostra então, gente, que Paulo utilizava do calendário judaico porque os gregos não separavam por semana no calendário deles, tá? E o último dia da semana era o sábado, porque era o dia de descanso. Isso está embasado, né, lá quando Deus criou a terra. Então Deus trabalhou no primeiro, tal, tal, e no último dia, no sétimo dia, foi o sábado, o dia de descanso que chama Shabat, né? Para eles ali, que era o dia do descanso. Mas aqui Paulo fala no primeiro dia da semana. Então aqui no primeiro dia da semana, que é domingo, né? E é por causa disso que até hoje nós nos reunimos no domingo. Porque Paulo fala, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Ou seja, façam uma reunião, né? Façam um momento ali de mesa, um momento ali de comunhão, tal, um momento até de refletir sobre a palavra, tal. E nesse momento vocês, né, façam ali a coleta também. E por que no primeiro? Porque Paulo fala no primeiro dia da semana? Porque foi no domingo, no primeiro dia da semana, que Cristo ressuscitou. Então é a partir da ressurreição de Cristo, da data da ressurreição, que eles começam também a separar que no primeiro dia da semana você tem que ter esse tempo dedicado a Deus, de ter o tempo dedicado, né, de ir à igreja, de ter esse momento de comunhão com Deus. Então, aqui é uma das explicações, né, para a gente entender porque até hoje, né, existe o sábado ali mais ou menos de farra, de descanso também, mas vem o domingo que é o dia de ir na igreja. Por que domingo é o dia de ir na igreja? Porque a gente vai ver, né, toda essa explicação de Jesus sendo ressuscitado e Paulo depois advertindo as igrejas para que se reunissem
aos domingos. E ali fala, né, que eu acho bem bacana também, na metade do versículo 2: cada um de vocês fazendo a coleta, separe uma quantia de acordo com a sua renda, né? Então, assim, Paulo não estabelece ali quanto que cada um deveria dar, qual que era a porcentagem, mas para que pudesse fazer a coleta, né? E tendo ali, né, analisando de acordo com a renda de cada um. Ou seja, não é só os ricos que deveriam doar, não era só os pobres, nem só os mais bem-sucedidos, mas cada um daria de acordo com a sua disponibilidade, com a sua renda, do que estava no seu coração, né? Porque nós vemos também Jesus falando, né, que tem uma passagem, se não me engano, que é em Lucas, que fala, né, de uma mulher que deu poucas moedas ali, mas Jesus falava, né, falou para os discípulos: observe aquela mulher, ela deu mais do que todos os outros. E ele não estava falando de quantidade, porque ela deu poucas, né, moedas ali, 2 moedas, não sei, de baixo valor. Mas ela deu tudo o que ela tinha, né? Então, assim, aqui é interessante como Paulo também pontua isso, né? Fazer a coleta, né? Fazer a coleta, vamos dizer assim, hoje, né? Que a gente usa muito essa palavra dos dízimos, né? Mas fazer a coleta ali financeira das pessoas, as provisões ali, mas de acordo com a renda de cada um, né? E ele fala isso: façam isso para que não seja preciso fazer quando eu chegar. E o intuito dele, né, que está explicado aqui no versículo 3 e 4, gente, é de mandar essas ofertas, né, esse dinheiro para a igreja de Jerusalém. Então, assim, a igreja de Jerusalém, gente, que tinha ali, né, Pedro, que tinha João, que também tinha Tiago, né, que a gente viu até eles dando a bênção para Paulo e entregar todo, né, ou fazer todas as missões dele. Era a igreja primitiva, era quem recebia toda essa renda para saber como distribuir, como fazer, né, o evangelho aumentar. Então, quando a gente lê aqui, você entende também, né, que ele fala, ó, no versículo ali, metade do versículo 3, que ele fala: e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente, irei também, e eles me acompanharão. Ou seja, quando Paulo chegar, ele vai ver, pegar essas ofertas que tinha, né, os valores ali, ver se teria alguma necessidade de usar na igreja ali, mas também com o intuito de pegar os novos discípulos, né, os novos irmãos ali que queriam também ser apóstolos, que queriam conviver ali em Jerusalém, ter um maior crescimento, mandar né, essas pessoas com uma carta e mandar também junto com essas ofertas, porque é eles quem recebiam para direcionar melhor as ofertas e poder estar gerando ali o crescimento da igreja, né, de Cristo. E depois ele vai ali para os pedidos pessoais, aonde ele também fala, né, do intuito dele de ir visitar, né, a igreja de Corinto, né, falando por onde ele passava, ele detalhou ali, né, qual que é o destino dele, a rota que ele pretende fazer, mas também é interessante como ele termina ali no versículo 7, que ele fala, né, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, né, que ele sempre, a gente fala às vezes, né, se Deus quiser, vou fazer isso. Se Deus permitir, farei isso. E é interessante porque Paulo mostra isso, né? E ele até tem uma outra carta que a gente já leu que ele exorta sobre isso, né? Você fazer planos, sendo que a gente não manda em nada, né? Então ele sempre fala ali sobre os planos dele, né? Colocando ali a rota que ele pretende fazer, mas ele termina essa explicação falando, mas, né, se o Senhor permitir. Então, toda vez, né, até isso eu trago assim como uma explicação, né, e para a gente saber a forma como a gente fala, porque às vezes a gente fala muito de boca para fora, né? Se Deus quiser, eu vou fazer isso, se Deus permitir, eu vou fazer isso. Mas realmente entender, né, realmente estar entregando isso na mão de Deus, né? É tipo assim, olha, eu planejo fazer isso, mas, né, se Deus permitir, se Deus quiser, né, eu vou estar fazendo isso. E depois ali do versículo 8 ao versículo 18, ele vem falando também sobre algumas orientações sobre os outros irmãos. É como se ele estivesse dando explicações ali, né, sobre os próximos passos, né? Ele está realmente ali terminando a carta dele. Então ele fala, olha, eu estou aqui, né, em Éfeso, pretendo, né, ficar aqui até a época do Pentecoste, né, que a gente já explicou isso, gente, para vocês, quando é o período de Pentecoste, né, isso está nos vídeos anteriores aí, mas é interessante a gente ver que a gente estava lendo Atos, né, e a gente termina ali, pausa, né, a leitura em Atos,
mostrando que Paulo estava em Éfeso, né? E realmente, quando termina a carta aqui de 1 Corinto, né, fala, eu permanecerei em Éfeso até Pentecoste, tal, tal, tal. Então ele bate, né, as informações, bate aqui os dados, mas ele também fala sobre os outros irmãos. Daí ele fala, olha, sobre Timóteo, né? Se ele for aí, cuide dele, providencie as coisas. Daí depois ele fala sobre Apolo, no 12, né? Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Então ele está explicando, gente, sobre esses irmãos que a gente também já leu, né, lá em Atos, que é interessante, né, a gente ver batendo as informações assim. Depois ele fala ali no versículo 15 também, vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia. E isso eu já expliquei também, né, sobre Acaia ser a região central onde estava Corinto, né, ela ser ali quase como um estado, né. Então, aqui ele está dando só essas recomendações finais, dando ali quase assim uma explicação, né, sobre os outros irmãos, que quais pretendem ir visitar eles, porque ainda não foram. Então, é realmente o fechamento da carta. E mostrando que não estão abandonados, né? Não é assim, tipo, fiquei 18 meses com vocês, agora estou em outro lugar e vocês se viram. Mostrando que ainda tem um suporte ali a caminho para eles. E finaliza até o versículo 18 colocando, né? Valorizem homens como estes, né? Tipo assim, quando eles forem até aí, cuidem dele, valorizem a presença deles, porque o trabalho de missões não é um trabalho fácil, né? É um trabalho assim que leva tempo, que leva desgaste, né? Paulo mesmo fala ali sobre os direitos dos apóstolos, né? Como que é um trabalho árduo também. Então é legal como ele fecha ali, né? Colocando assim, em algum momento, né, se eles chegarem aí, ou até mesmo eu chegar, valorizem estes homens, né? E vai ali para as saudações finais, colocando ali, né, que todos estão saudando, né, mandando abraços, mostrando esse vínculo, né, com igrejas que estão distantes, mas assim que todos estavam, né, apaixonados por Cristo, todos estavam torcendo no crescimento das demais igrejas, né? Então mostrando, olha, estão mandando, né, saudações, estão mandando aí um beijo santo, né? É bacana da gente ver essa aproximação, né, no final ali, né, da carta, mostrando que as pessoas ali talvez não se conheciam pessoalmente, mas admiravam o caminhar, o crescimento da igreja, né, de diferentes regiões. E termina, né, falando ali, né, recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus, né? Então essa também o nosso desejo, né? Que vocês recebam todo o nosso amor que nós temos por vocês, que nós não conhecemos, mas em Cristo Jesus. Exatamente. E ele finaliza também, gente, falando uma expressão, né? Maranata. E essa expressão a gente também vê em músicas, tá? Isso tá no versículo 22. Em algumas Bíblias, finaliza desse jeito, né? Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Maranata. E em outras não tem essa expressão, né? Mas esse Maranata, ele significa em aramaico, vem Senhor. Então, quando você canta, louva aí, né? Maranata, vem Senhor Jesus, já tá vindo a tradução dele, o que é esse Maranata, tá? Então, ali, eles estavam nesse momento também, né? À espera da vinda novamente do Senhor. E acho que é isso que temos para Exatamente. compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido. Finalizamos aí mais um livro nesse canal, né? A próxima leitura nossa vai para a segunda carta de Coríntios, tá? Então já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!